Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar delas, das lindas e charmosas hemácias, daquelas que dão cor ao nosso sangue. Sim, pessoal, o nosso sangue é vermelho por causa delas, destas células muito pequenininhas e muito especiais. E coisas incríveis elas representam, elas são incríveis e nós precisamos entendê-las, não só para uma prova, mas para a vida. Então se você está aqui por curioso ou porque quer saber um comparativo, fez lá o exame de sangue, lá quer saber o que são esses eritrócitos, ou esses glóbulos vermelhos, ou essas hemácias, ou para uma prova, qual é a função, o que elas fazem, você está no lugar certo, vamos falar tudo sobre hemácias. Então também são conhecidas por glóbulos vermelhos, tá aí, elas que dão a coloração, vocês vão entender que dentro delas tem uma proteína que tem essa cor vermelha, tá? Então guarda a informação, ou eritrócitos, tudo é a mesma coisa. No sangue de uma pessoa, existem entre 4,5 e 6 milhões destas células por milímetro cúbico. Ou seja, uma gotinha pequenininha tem tantas dessas células, a média ele fica em 5 milhões e meio, tá? Mas abaixo disso ou acima disso sai da curva normal. Tu fala, fiz um exame, professor, deu acima de 6 milhões ou deu abaixo, significa que eu estou com um problema? Não. É claro, se estiver abaixo indica anemia, mas não necessariamente é um problema assim, uma coisa... Não, tudo na vida é tratável, quase tudo, né? Graças à ciência a gente vai falar sobre isso também. Então ela é rica em hemoglobina, uma proteína muito grande, uma proteína quaternária, gigantona, e essa proteína, tanto é que eu coloquei nessa cor. A hemoglobina é que dá a cor vermelha para as hemácias. Um conjunto de milhões e milhões de hemácias por gotinha de sangue fica vermelho, elas estão tudo juntinhas. Se a gente tirasse os glóbulos vermelhos, o nosso sangue não seria vermelho. Olha que interessante. Professor, interessante. E eles vivem, vamos botar uma aspas aí, vivem, né? Uma hemácia tem duração de aproximadamente 120 dias no nosso corpo. Olha que coisa, né? Um neurônio, a gente aprende algo, esse neurônio fica o resto da vida. Ele nem mitose sofre. O neurônio é uma célula que dura a vida inteira. Se você perde ele, não regenera. Agora, uma hemácia dura só 120 dias. Isso é interessantíssimo. Mas por que elas duram tão pouco? Eu vou falar das características e vocês vão entender. Tá? Então, todos os vertebrados possuem hemoglobina. Alguns invertebrados, como é o caso dos equinodermos, insetos, alguns moluscos, como cefalópodes, o polvo, né? Também, anelídeos, também tem hemoglobina. Só que os outros animais, né, podem ter outras proteínas que não é hemoglobina, mas que tem a mesma função. Mas isso é só uma curiosidade. Então, quais são as características? E aí a gente vai entender por que elas vivem somente 120 dias. Primeiro, elas são bicôncavas. O que significa? Imagina uma bola de basquete, de futebol, e você aperta assim. É isso que acontece. Então, é como se pegasse e apertasse ela, que ela é bicôncava, ou seja, duas concavidades que tem nesta célula, elas ficam assim. Agora, perceba, ela não tem núcleo. E não tendo núcleo, não tem o que tem dentro dele, que é o DNA. Então não tem DNA nessa célula, não tem núcleo. Olha que interessante, mas por que isso? Porque assim gera uma vantagem, ela tem mais espaço, cabe muito mais hemoglobina. Aqui você sabe que o núcleo é gigantão, né? Então aqui vai caber mais hemoglobina e ela vai conseguir carregar mais gás oxigênio para os tecidos, e já vão entender aqui na função. Agora, por não possuir o núcleo, elas vivem menos do que uma outra célula que estaria completa. Ela não tem organelas, não tem nada. Ela pensa que quanto mais vazia ela está aqui, mais hemoglobina ela vai ter, mais gás oxigênio ela pode carregar. Evolução, né, gurizada? Então isso é uma vantagem. Agora, elas são vermelhas devido à hemoglobina. E agora dentro delas, claro, eu botei uma hemoglobina e deixei ela gigante. Ela não é desse tamanho aqui, tá? Mas imagina que tá bem ampliada aqui. A hemoglobina é uma proteína quaternária formada por... 4 terciárias gigantonas, assim, lindonas. Tá? E ela tem um chamado grupo M. É uma estrutura, tá, química, e aqui nessa estrutura química tem uma molécula de ferro lá no meio. E para cada um desses grupos M, uma molécula de gás oxigênio se liga. Então, para cada hemoglobina, são 4 moléculas de gás oxigênio que se ligam. Agora te liga que tem que ter o ferro para isso acontecer. E por isso que a nossa mãe fala assim, tem que comer ferro para não ficar com anemia. A gente vai entender isso aqui, porque qual é a função do ferro, o que ele faz? Claro, você sabe que logo você tem que ingerir ferro. Se está faltando ferro, você pode ter um tipo de anemia.
Existem outros tipos de anemia também, tá? A gente vai falar no decorrer da aula, mas olha que interessante, então para cada hemoglobina, essa proteína que tem a cor vermelha, que gera a cor avermelhada das hemácias pela quantidade delas, tem um grupo M que tem um ferro e cada uma carrega uma molécula de gás oxigênio. Você deve se perguntar assim, tá, professor, você fala de gás oxigênio nessa aula. A função das hemácias é carregar esse gás oxigênio para os tecidos, para as células do nosso corpo, mas que diabo o gás oxigênio está lá? Por que ele precisa? Então imagina, o gás oxigênio entra pelos pulmões, né? Nos pulmões ele por difusão chega na hemácia, se liga aqui nessa estruturinha, 98% é carregado assim, tá? Já vou explicar para vocês. Chega nos tecidos, por difusão cai para a célula. Dentro da célula ela entra na mitocôndria, imagina uma organela muito importante, tá? E dentro da mitocôndria ela vai atrair elétrons ricos em energias que é trazidos por moléculas. E essa energia foi tirada do alimento. Se não tem gás oxigênio, você não consegue atrair essas moléculas, e sem atrair essas moléculas, você não consegue produzir ATP. Para você entender detalhadamente, você tem que assistir a aula de respiração celular. Mas olha que coisa, velho. Tranca a respiração. Se tu ficar assim muito tempo, que nem é possível, mas você ia perder energia até morrer. A gente não pode parar de respirar. Justamente por causa dessa moleculinha que tem que estar aqui nesse grupo M da hemoglobina que está dentro das hemácias. Interessante, né? Então, quais são as funções? Olha só, uma técnica chinesa foi aplicada aqui. Quais são as funções? Bom, duas funções principais. Tá? A gente está falando aqui do que é principal dentro das hemácias. Então, primeiro, a mais importante é o transporte do gás oxigênio. Então ele pega o gás oxigênio, que vem pelos pulmões, tu respirou o ar. Ar tem 20% de gás oxigênio, vamos pensar assim. O resto é gás nitrogênio, entre outros. Lá nos alvéolos ele entra no teu sangue e é carregado pelas hemácias. Então 98% do gás oxigênio que é levado para as nossas células é transportado por hemácias. E os outros 2%? É difundido no sangue. Mas repara que se não fosse as hemácias, 2% não é o suficiente para a gente sobreviver, né? Então, olha a importância das hemácias. Então, a hemoglobina, tá, que está aqui dentro, se junta a 4 moléculas de gás oxigênio, que eu já tinha explicado para vocês, para formar a oxihemoglobina. Então, uma reaçãozinha que acontece lá dentro. Então, quando a hemoglobina está com essas 4 moléculas de gás oxigênio, ela fica chamada de oxihemoglobina, porque tem oxigênio ali. Agora, vamos adiante. A segunda função, que também é importantíssima, óbvio, só que a gente fala que é a principal porque a gente sempre está falando do gás oxigênio, que é o transporte do dióxido de carbono, o CO2. Porque ao mesmo tempo que você quebra os alimentos, como carboidrato, para produzir ATP, os resíduos disso, os resíduos carboninhos que tem, por exemplo, na glicose, tem que ser mandado embora. Como é que eles são mandados embora? Na forma de CO2, dióxido de carbono. Agora o dióxido de carbono tem que sair da célula e tem que ir para fora. 10% dele vai pelo plasma sanguíneo mesmo, sabe, ali dissolvido e vai embora. Beleza. 21% fica no que a gente chama de carbaminohemoglobina, que é uma reação que acontece também com participação da hemoglobina. Se você pesquisar aí você vai ver a reaçãozinha lá, também é simples, poderia ter posto aqui, mas não é o importante desta aula. E também 69% dentro das hemácias em formato de bicarbonato. Certo? Então são reações. Repara que aqui é no plasma, mas isso aqui está acontecendo dentro das hemácias. Então carregar o dióxido de carbono não deixa também de ser uma função das hemácias, ok? E tá, como é que elas são formadas? O processo de formação das hemácias é chamado de eritropoiese. Eritropoiese que acontece dentro da medula óssea, tecido importantíssimo que forma diversas células do nosso corpo, certo? E aproximadamente 2 milhões de células por segundo é muita célula, claro. E ao mesmo tempo que elas estão morrendo, nós temos isso aqui, né? Imagina, de 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico, um trocinho desse tamanho. Elas estão morrendo porque duram só 120 dias, então você tem que produzir absurdamente estas células de forma muito rápida, beleza? Você não pode destruir no teu corpo mais dessas células do que produz, nem vice-versa, tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Já parou para pensar? Tá? Então a formação se dá sim na medula óssea, 2 milhões. Deixa eu ver o que eu ia falar aqui. Obviamente, as hemácias elas passam pelo fígado, elas passam pelo baço, elas podem ser regeneradas, ele dá uma consertada, e aquelas que não são boas, elas têm que ser destruídas. A hemoglobina que está dentro dela, quando você destrói as hemácias, essas hemácias destruídas se transformam em bilirrubina, que são degradadas pelo próprio fígado, certo? E ao mesmo tempo são liberadas assim pela bile e tal. Muito bem, sai lá pelas fezes. Obviamente a bilirrubina também é um indicador aí. Mas enfim, problemas relacionados às hemácias. Tem vários, eu coloquei alguns aqui que envolvem principalmente as anemias. Então o que é anemia?
Anemia é quando ocorre uma diminuição das hemácias ou das hemoglobinas, o que dificulta o carregamento do gás oxigênio e o que nos dá cansaço. Qual é a relação entre a anemia e o cansaço? Ora, se você está anêmico, você está carregando menos gás oxigênio, certo? Se você carrega menos gás oxigênio, você produz menos ATP, menos energia. Se você produz menos energia, você fica mais cansado. Então essa é a relação do gás oxigênio com cansaço e que proveniente da anemia. Então, primeiro, por ferroprivo. Falta essa moléculinha de ferro, que está dentro do grupo M, você não carrega gás oxigênio. Vai ficar com anemia. A anemia falciforme é uma condição genética no qual a hemácia fica em forma de foice. Também elas não vão carregar muito bem, que é uma mutação na própria hemoglobina. A hemolítica, destruição de hemácias, teu corpo destrói muitas hemácias. Tem a talassemia, que é uma doença genética, tá? Também é uma dificuldade na produção da hemoglobina. Tem a esferocitose, também é genético, no qual as hemácias ficam pequenininhas e esféricas ao invés de ficar bicôncavas. A plástica, o que seria a plástica? A medula produz menos hemácias do que o necessário. Tem a anemia perniciosa, que é uma doença autoimune, também falta a vitamina B12, porque o fator intrínseco, a gente tem aula de vitamina B12, que é fundamental para a absorção de vitamina B12, certo? Na sua forma ainda não completa, o fator intrínseco tem algum defeito nele, condição genética, e você não absorve vitamina B12, você fica com essa anemia perniciosa. E também uma coisa que eu coloquei aqui que vale discutir, não é aula, mas você pode assistir a nossa aula de sistema ABO, sistema sanguíneo, tipos sanguíneos. Porque já pararam para pensar, por que um sangue não pode ser doado para outro? Claro que alguns podem, outros não, mas por que uma pessoa de sangue A não pode receber de sangue B e vice-versa? Porque uma pessoa que tem sangue B, nas suas hemácias, aqui na membrana, ela tem proteína B, certo? Tem proteína B. Só que a pessoa que é do sangue A não tem essa proteína B. A pessoa que é do sangue A tem proteínas do tipo A. Então, se recebe a do tipo B, o teu corpo vai identificar como um invasor, algo intruso, e vai tentar combater as hemácias recebidas. Então, essa rejeição do sangue, a doação sanguínea, está relacionado com essas proteínas que tem na membrana. Então, a pessoa que é do O não tem essas proteínas, então ela doa para todo mundo. Uma pessoa que é do tipo AB, ela tem as duas proteínas, então não importa de quem receba, não vai estranhar, porque ela já tem isso nas hemácias. Para o nosso corpo rejeitar, tem que ser algo que a gente não tem. Então vale a pena você dar uma estudadinha aqui por curiosidade também, certo, pessoal? E aqui eu acho muito interessante a gente estudar, isso aqui é um assunto que não é específico, sabe? Existe aula de sistema circulatório, de tecido sanguíneo, que a gente fala muito, mas muito mais que isso, porque fala do sangue inteiro. Só que eu senti falta de falar aqui com você especificamente sobre essa célula muito importante que é a hemácia. Beleza? Então quando você corta o dedo e sai sangue, está saindo hemácia. E a hemácia, aquele sangue é vermelho porque na hemácia tem hemoglobina. Olha que interessante. Então isso é lindo, pessoal. A biologia é fantástica. E obviamente você está aqui junto até o final do vídeo. Não se esquece de dar aquele like felpudo, de se inscrever no canal. Estamos juntos, gurizada. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.